Carros que viraram lendas no Brasil. Você conhece todos? Você provavelmente já viu algum desses carros na rua. Talvez até teve um deles na família, andando de carona quando era criança, ou quem sabe até aprendeu a dirigir naqueles bancos empoeirados. Seja qual for a sua história, uma coisa é certa: esses modelos se tornaram verdadeiras lendas do Brasil, deixando uma marca tão forte que até hoje são lembrados com respeito e uma pitada de saudade. Porque esses carros não são só máquinas que andam, não. São símbolos de época, de estilo de vida, de cultura e até de resistência. Eles marcaram a história do Brasil a cada acelerada, a cada curva, a cada história contada dentro deles. Então, prepara o cinto, que hoje você vai embarcar numa viagem no tempo para conhecer os carros que viraram lendas no Brasil. E você nem fazia ideia. Do motor barulhento que virou trilha sonora da quebrada, ao carro popular que virou rei das ruas. Esse vídeo vai te surpreender a cada curva da história. Vamos começar com um clássico absoluto, aquele que dispensa apresentações, o Gol quadrado. Esse era o carro que reinava absoluto nos anos 80 e 90. Pode parecer simples hoje em dia, com suas linhas retas e interior espartano, mas na época ele era sinônimo de potência, durabilidade e liberdade. Era o carro que você via em todo lugar, dos rachas clandestinos às pistas de som automotivo, das viagens de família cheias de malas amarradas no teto, até servindo como o primeiro carro de muita gente, que suava frio para fazer a baliza na autoescola. O Gol quadrado era versátil, aguentava pancada e tinha aquele visual marcante, tanto que hoje ele é valorizado entre os entusiastas e virou item de coleção, com direito a mercado negro de peças originais e tudo mais. E o mais doido, esse carro popular, que era para ser acessível a todos, chegou a ser o mais vendido do Brasil, por inacreditáveis 27 anos seguidos. Isso mesmo, mais de 2 décadas no topo. Se isso não é ser uma lenda, eu não sei o que é. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque aqui sempre tem história boa de carro para contar. Aperta o cinto e vamos para a próxima lenda. E por falar em lenda, prepare-se para conhecer a história de um carro que por trás daquela carinha de tiozão escondia um coração de puro esportividade, o Chevette. Sim, aquele carrinho com tração traseira, motor valente e um jeitão meio comportado, que você já deve ter visto na garagem do seu tio, sabe? Mas não se deixe enganar pelas aparências, porque o Chevette era uma máquina com alma esportiva. Ele foi o queridinho dos pilotos de arrancada, que viam nele o potencial para detonar nos 400 metros, dos apaixonados por drift, que faziam dele um mestre nas curvas de lado, e dos jovens que queriam um carro acessível, mas com aquela pegada de quem não tem medo de acelerar fundo. E o mais legal é que hoje, o Chevette é cultuado como um dos melhores carros para projeto no Brasil, com direito a preparações insanas e visual invocado. Ele virou símbolo underground da cultura automotiva, um verdadeiro ícone da resistência. O que era barato virou raro. O que era comum virou exclusivo. E o ronco dele? Ah, meu amigo, o ronco do motor de um Chevette preparado é uma sinfonia para quem ama carro de verdade, daquelas que arrepia até os pelos do peito. E não dá para falar de carros lendários no Brasil sem dar um destaque especial para ela. A rainha da praticidade, a musa dos anos 70, a dona do porta-malas mais famoso do Brasil, a Brasília. Criada pela Volkswagen para ser um carro espaçoso, robusto, econômico e com um design que fugia do comum, a Brasília conquistou seu lugar na história. Era o carro da família, que levava todo mundo para passear no domingo. O carro da feira, carregado de frutas, verduras e aquela conversa boa com os feirantes. O carro das viagens, que desbravava as estradas do Brasil com a galera cantando junto no rádio. E também, acredite se quiser, o carro da juventude rebelde, que via nela uma tela em branco para expressar sua individualidade,
A Brasília era versátil, era resistente, era a prova de qualquer aventura. E não demorou muito para ela virar ícone nas favelas, onde sua robustez e praticidade eram essenciais. Ganhou status nas rodas de som, com seus sistemas de áudio potentes que faziam a galera vibrar, e até apareceu em filmes e clipes como símbolo da quebrada, mostrando a realidade brasileira com autenticidade. Hoje, ela é peça de museu para uns, que admiram suas linhas vintage e a história que ela carrega, e base de projeto para outros, que transformam Brasílias abandonadas em verdadeiras obras de arte automotivas. Mas todos concordam, ela foi e sempre será uma lenda brasileira. E se a gente for mais fundo na memória, vasculhando as lembranças daqueles que viveram a época de ouro dos carros no Brasil, vamos encontrar ele, o Opala. Esse era o monstro sagrado da Chevrolet. O carro que impunha respeito, que chamava a atenção só de ligar o motor 6 cilindros e fazer aquele ronco gutural que ecoava por quarteirões. O Opala era o sonho de consumo de muitos, o símbolo de status e potência que todo mundo queria ter na garagem. Era o carro dos chefões, dos políticos, da polícia e, claro, dos marginais, que viam nele a máquina perfeita para escapar das perseguições e viver suas aventuras cinematográficas. O Opala foi muito mais que um carro, foi símbolo de uma época, um ícone da cultura automotiva brasileira, um marco na história. Até hoje, décadas depois de sair de linha, o Opala ainda desperta paixões. Existem clubes de fãs, encontros de Opalas que reúnem milhares de pessoas e seus carros impecavelmente conservados, fóruns online onde os apaixonados por esse clássico trocam informações e dicas de restauração. E não importa se é um Opala diplomata, com seu luxo e sofisticação, ou um Commodoro com motor preparado para deixar qualquer um comendo poeira, a presença do Opala é sempre impactante. Lenda? Esse já nasceu imortal. E para fechar essa lista de carros que marcaram época no Brasil, não poderíamos esquecer dele, o mais simpático, o mais charmoso, o mais querido por todas as gerações, o Fusca. Esse é quase um patrimônio histórico brasileiro, um daqueles carros que atravessou décadas, viu o país mudar, as pessoas mudarem, mas nunca perdeu seu espaço no coração dos brasileiros. O Fusca foi táxi, levando e trazendo histórias pelas ruas das cidades. Foi carro da polícia, garantindo a ordem e a segurança, ou pelo menos tentando. Foi o primeiro carro de muita gente, que guarda com carinho as lembranças das primeiras marchas, das primeiras aventuras, sobre 4 rodas. O Fusca era simples, mas valente, encarava qualquer desafio sem reclamar. Econômico, mas carismático, tinha um charme único que conquistava a todos. E o barulho do motor? Ah, esse era inconfundível. Aquele tum-tum-tum inconfundível que ecoava pelas ruas e avisava: o Fusca chegou. Tão icônico que virou até feriado nacional por um tempo. O Dia do Fusca, comemorado em 20 de janeiro, uma data para celebrar esse carro que fez parte da vida de milhões de brasileiros. Ele sobreviveu a décadas de mudanças, crises e modas. E ainda hoje desfila por aí como se fosse o dono da rua. Se isso não for lenda, então nada é. No meio de tantos carros modernos, com telas gigantes, direção elétrica e assistentes de direção que praticamente dirigem por você, esses modelos clássicos, cheios de personalidade, ainda vivem na memória e no coração do povo. Eles foram mais que simples meios de transporte. Foram cenário da vida de milhões de brasileiros, testemunhas de alegrias, tristezas, aventuras e conquistas. Cada arranque, cada buzina, cada marcha engatada contava uma história única e especial. E mesmo que hoje você não veja todos eles rodando pelas ruas, o legado continua vivo. Nos encontros de carros antigos, onde os apaixonados se reúnem para celebrar essas máquinas do tempo, nos projetos de garagem, onde a paixão por carros se transforma em arte e dedicação,
nas conversas nostálgicas que relembram os tempos dourados da indústria automobilística brasileira. Esses são os carros que viraram lendas no Brasil e que talvez você nem sabia. E aí, qual desses carros marcou a sua infância? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que vive falando de carro antigo. Ele vai pirar. Valeu!